Muito bom dia, tudo bem com vocês? Muitas perguntas sobre como deixar o Caudex das rosas do deserto tão gordinhas. Eu tenho mostrado sempre, eu fazendo replantio, né, das minhas rosas do deserto. Olha a situação, olha o quanto que ela tá gorda, né? Olha, nem saiu raízes para fora. Olha, é uma planta bem nova. Olha, então eu não tenho uma fórmula mágica para falar para vocês, é isso e pronto. Fazendo isso todo mundo vai ter plantas extraordinárias. Bom, eu vou explicar ao longo do vídeo por que eu estou falando isso. Em primeiro lugar, eu consegui chegar em um substrato muito bom, bem drenante. Eu já mostrei aqui no canal do YouTube a terra vegetal que eu estou produzindo, e eu só uso essa terra vegetal e ela é excelente, ela é de qualidade excepcional, né? E a mistura com areia e carvão. E uma adubação básica. Eu não faço adubação com produtos caros, produtos importados, esse ou aquele tipo. Não, eu uso 4,14,8, às vezes conforme a situação um pouquinho mais de fósforo, ou alguma outra coisa que seja necessário, né? E a água, não uso água em excesso, tanto que, por exemplo, as rosas do deserto que estão na chuva estão me dando um pouco de trabalho. Eu estou cuidando, colocando produto para prevenir podridão, mas mesmo assim acontece bastante. Mas as que estão cobertas, eu não tenho problema de jeito nenhum. E eu procuro manter a rega não com exagero, porque aqui com as minhas experiências eu já notei que se o substrato ele fica levemente molhado, quando eu desplanto uma determinada planta, ela está com as raízes todas bem espalhadas e todas branquinhas, perfeitas, né? Enquanto que uma planta que fica mais molhada não reage dessa mesma forma. Então, pode molhar bastante? Pode, eu rego com a mangueira, pego a mangueira aqui e molho bastante. Só que às vezes eu vou passar 2, 3 dias sem regar, né? Dependendo da necessidade, eu vou verificar e se estiver seco, já estiver seco, eu vou molhar de novo, né? Mas nunca com exagero. Aí um detalhe que nas minhas experiências aqui, eu tenho notado que para você ter uma planta com caudex gigante, né, caudex bem gordo, igual essas daqui, não é necessário somente o cuidado. Você tem que ter uma planta, uma semente que vem de uma planta robusta, uma planta forte, uma planta grande, né? Então, por exemplo, quando a gente compra sementes, a gente não tem ideia de que planta foi tirada essa semente, né? Mas aqui, como eu produzo minhas próprias sementes, então eu tenho condição de fazer isso. Porque é o seguinte, olha, vamos levar em consideração o ser humano, por exemplo. Você pode, numa casa lá, ter 4, 5, 10 irmãos, cada um tem uma característica diferente. Um é mais magro, um é mais gordo, um é mais alto, um é mais baixo. Cada um tem seu DNA diferenciado, e isso que vai reger a vida dele, a forma com que ele vai ser, né? Então eu acredito que nas plantas é a mesma coisa. Porque olha, todas essas plantas aqui, ó, elas são irmãs. Vocês podem ver que elas não estão do mesmo tamanho. Essa aqui, por exemplo, ó, é irmã também. Ela também engordou, não tanto quanto aquelas, não cresceu tanto quanto aquelas. Então, isso eu acho que é um fator do DNA de cada planta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar, por exemplo, plantas desse porte, vou deixá-las crescer e vou selecionar as melhores plantas para a produção de semente. Então eu vou escolher uma planta
que cresceu rapidamente, que é muito forte, que é tem um caudex gordo, produz flores grandes, né? E então, de acordo com a minha experiência, eu vou fazer essa seleção, de acordo com o que eu desejo, né? E aí eu vou fazer os cruzamentos entre essas plantas. Então, quando eu colocar as sementes para germinar, eu vou ter plantas cada vez mais resistentes, plantas grandes, fortes e com caudex bem gordo, né? Vou dar uma pequena pausa para deslocar até um outro local para mostrar uma coisa para vocês nesse segmento. Então, aquelas plantas que eu estava mostrando anteriormente, caudex bem gordo, elas são desse lote aqui, ó. Aqui tem outras plantas, também tão grandes, outras nem tanto. Olha, então vamos pegar esse exemplo aqui. Essa planta, ela ficou, olha o tamanho dela, está estiolada, porque este canto aqui da estufa pega um pouco menos de sol. Então, por exemplo, aquela parte ali pode ficar todas juntas que não vai ficar estiolada assim. Aqui, como pega mais sombra, então aconteceu isso. Preciso cuidar disso aqui. Mas aí vocês podem ver que essas duas plantas são irmãs. Essa cresceu, foi lá para cima porque ficou abafada aqui e tal. Ela foi procurar a luz e foi embora. Essa aqui já não foi, já não cresceu igual, né? Vamos ver alguma outra coisa aqui. Ó, essa aqui ficou mais gordinha, não cresceu da mesma forma e tá no meio aqui. Ó, eu tô pegando aqui, ó, essa também não cresceu tanto e tá no meio de todas as outras, ó. Eu coloquei algumas aqui na beirada, ó, mesma coisa, é irmã. Então, por isso que eu falei da seleção, porque dificilmente, mesmo a gente tirando sementes do mesmo lote, né, essas sementes aqui ainda não vieram daquela mesma situação que eu disse agora há pouco de seleção de sementes de plantas selecionadas, né? Aqui está de uma planta só, eu planto por vagem, eu pego uma vagem de uma determinada planta ou duas quando estiver daquela determinada planta e planto em um local separado para não misturar com outras, né? Então, aí dá para vocês terem uma ideia de que é preciso, então, uma boa iluminação, porque vocês viram que aqui a planta que não recebeu uma boa iluminação, que faltou no caso iluminação, olha a altura que ela ficou. É uma planta estiolada. Aqui eu tenho que ir colocando ela para receber mais luz, eu tenho que trazer elas para cá, porque ó, aqui já pega mais sol. Vocês podem notar que as plantas daqui, ó, já não estão tão altas, já estão com o verde mais escuro, porque elas pegam mais claridade, né? Olha, aqui já são plantas, ó, tá separado aqui, são plantas de outras remessas. Essas são plantas mais novas. Olha só, aqui já pega mais sol. Olha a grossura dessa planta. Olha. Então são duas plantas que, por exemplo, eu vou observá-las, vou ver o crescimento daqui para frente, eu vou replantá-las e possivelmente elas vão ser matrizes, né, se elas continuarem desenvolvendo, porque às vezes também desenvolve até um certo ponto e depois não é aquilo que a gente esperava. Ó, são irmãs, estão no mesmo lote. Olha a diferença. Recebem a mesma adubação, recebem a mesma rega, enfim, tudo que eu dou para uma, eu dou para outra. E o substrato é o mesmo e acontece essa diferenciação de planta para planta. Vou voltar para lá novamente, vou dar uma pequena pausa, tá bom?
essas plantas aqui, eu coloquei aqui nesse lugar mais sombrio, mas vou tirá-las daqui em breve, só foi provisório. E essas plantas foram cultivadas por uma outra experiência que eu fiz, já até mostrei para vocês em outros vídeos aí no passado. São plantas cultivadas desde que nasceram até agora a sol pleno. Chuva, sol, elas ficaram o sabor da natureza, né? E então elas ficaram assim. As folhas ficam menores devido ao excesso de sol, não tinha sombrite, não tinha nada, estava realmente à mercê da natureza. Então elas ficam com folhas menores, caudex ficam bem avermelhados devido à quantidade de sol que recebem. Ó, esse amarelo aqui não é doença, é devido à quantidade de sol. As que estão mais na sombra, olha a diferença. Então assim, a planta que recebe luminosidade, bastante luminosidade, não recebe sol direto, por exemplo, fica como em uma estufa debaixo do plástico agrícola, né? Elas vão ter um melhor desenvolvimento, elas vão ficar mais bonitas, né? Porque vão estar protegidas. Então eu prefiro essa forma. Eu tenho muitas plantas que estão no tempo, né? E essas realmente nesse período de chuva agora que nós estamos passando, eu perdi bastante plantas, mesmo estando cuidando, fazendo tratamento prévio, e mesmo assim eu acabei perdendo bastante plantas. Então, o que eu aconselho às pessoas que me pediram para explicar como deixar o Caudex gordo? É ter um bom substrato, fazer uma adubação, não precisa usar, como eu disse, adubação assim extraordinária, mas precisa ter um bom substrato. E a partir daí cuidado. É um local que receba bastante luminosidade, receba a água, a quantidade que for suficiente, e aí é só esperar que os resultados vão vir, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, é só vocês deixarem aí para mim, que eu vou respondendo à medida que for possível, né? E peço que vocês me sigam aí no canal do YouTube para ajudar meu canal a crescer, né? Tá bom? E é para aqueles que não têm ainda muito conhecimento, que estão começando com o cultivo de rosas do deserto e querem aprender mais, eu tenho o e-book que está aí disponível no YouTube e nas outras plataformas de comunicação que eu tenho, né? Então, qualquer coisa é só vocês me passarem mensagem, tá bom? Ele está por apenas R$70 e explica tudo, desde o plantio até a floração. Ele dá detalhes de como cuidar da rosa do deserto. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado.